E aí, galera? Bora resolver questões, gente? Mais uma livezinha hoje pra vocês. Deixa a galerinha entrando aí. Hoje a gente vai fazer 8 questões de matemática e vai finalizar a prova PPL do Enem 2015. Aliás, 2015 não, 2012. E aí, como que vocês estão? Comenta aí como que vocês estão, galera. Fala Gui, fala Felipe, beleza? Bom, bora começar então resoluções de matemática, beleza? Deixa a galerinha entrando. E aí, Marcos, como é que vai? Gente, lembrando que eu não sou professor de matemática, eu sou um mero estudante, um mero vestibulando que faz questões aqui com vocês, tá bom? Então, se eu travar em uma outra questão, vocês me ajudam também. Vamos caminhando junto, tá? Galera, se essa live tá aparecendo pra você aí, começa a curtir muito. Ontem a gente não conseguiu bater muita curtida, mas vamos tentar bater muita curtida hoje, beleza? Curte muito aí, clica 2 vezes na tela, é muito rápido, muito prático. E se você quiser, compartilha a live com os seus amigos, compartilha a live com quem precisa de dicas de matemática, com quem precisa estudar matemática, tá bom? Vamos começar então a questão 174, galera? Vamos ver o que essa questão aqui tá falando pra gente. Uma loja resolveu fazer uma promoção de um determinado produto que custava R$100 em fevereiro, da seguinte maneira: em março ela deu um desconto de 10% sobre o preço do produto em fevereiro, em abril deu mais 10% de desconto sobre o preço de um produto em março. Tendo obtido uma venda substancial, a loja resolveu aumentar o preço do produto do dia seguinte. É da seguinte maneira: em maio, a loja aumentou 10% de abril e em junho aumentou 10% de maio. Isso é o que a prova que está nos dizendo, beleza? Vamos ver então. Deixa eu só escrever o que eu estou fazendo aqui, galera. Essa daqui é prova do Enem 2012, prova PPL, tá? Isso aqui é o que eu estou fazendo hoje, beleza? A gente vai finalizar as questões dela aqui. Vamos então ver o que essa questão está falando. Gente, em fevereiro, ela custava R$100, beleza? R$100 em fevereiro. E em março está dizendo que houve um desconto de 10% sobre fevereiro, tá bom? Então, março vai ser 100 menos 10% de 100. Pode ser assim? Eu posso montar essa estrutura aqui? Fevereiro é 100, em março é 100 menos 10% de 100. É um desconto de 10%, tá? Isso daqui, ó, representa pra gente um desconto de 10%, beleza? Então vamos ver para quanto que vai isso aqui. Eu posso cortar zero com zero aqui, porque é uma multiplicação em cima e embaixo, né? Multiplicação e divisão, eu posso anular os zeros. Então vai ficar 100 menos 10. Então em março vai estar R$90. Tá bom? Vocês vão ver que não é R$100, tá? Descontos e aumentos em valores diferentes é diferente. Você vai ver que não vai dar R$100, tá bom? Bom, então, quanto que vai dar isso aqui? Em abril, tá falando que ela deu mais 10% de desconto sobre março. Então, abril vai ser agora 90 menos 10% de 90. Pode ser assim? Eu tô dando em abril 10% de desconto no valor de março, beleza? Então, eu cortei os 2 zeros aqui. Então, em abril vai ser 90 menos 9, que vai dar R$81. Vocês estão acompanhando até aqui? Comenta aí se vocês estão conseguindo acompanhar até aqui. Fevereiro, R$100. Março, 10% de desconto foi para 90. Abril, 10% de desconto em cima de 90. Foi para 81. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos continuar agora. Agora, gente, ó. Tá vendo aqui que a questão tá dizendo o seguinte, ó.
A loja ela vendeu substancialmente, ela vendeu muito. A loja resolveu aumentar o preço do produto da seguinte maneira. Em maio, a loja aumentou 10% de abril. Então, agora a gente tem aqui, ó, em maio, vai ser o quê? Os nossos 81 mais 10% de 81. Pode ser assim? Em maio é o valor de abril mais 10% de abril, mais 10% de 81. Aqui foram os descontos, agora ela está dando esse acréscimo. Então aqui a gente vai fazer o quê? Gente, quanto que é 10% de 81? É muito mais tranquilo você pensar direto, né? Vai ser 81 mais 8 e 10. Beleza? Pode ser assim? Em maio vai ser 81 mais 10%. 10% de 81 é só você deslocar uma vírgula para a esquerda, tá? Porque está dividindo por 10 aqui. Então dá 8 e 10. 81 com 8 e 10 vai dar 89 e 10. Beleza? Vocês estão acompanhando até aqui? Estão entendendo quanto que deu? Aqui a gente tem R$ 89,10 em maio. Depois, o que aconteceu? O preço em junho foi mais 10% de maio. Então, em junho, foi os 89,10 mais 10% de 89,10. Isso aqui vai dar o quê? Gente, vai ser 89,10. Quanto que é 89,1? Se eu dividir por 10, vai dar 8,91, né? Então isso daqui vai ser mais R$ 8,91, tá? Então, qual que vai ser o resultado final? A pergunta vou até voltar aqui em cima. A pergunta é, qual que é o preço final em junho? Ela quer saber o preço em junho. Então, o preço em junho vai ser esse valor aqui, 89,10 mais 8,91. Vamos somar isso aqui. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 9 dá 10. Vai 1 lá em cima. 1 mais 8, 9. 9 com 9, 18. Vai 1. R$ 98,01. Vamos ver qual que é a alternativa que a gente tem? Letra C, né? 98,01, tá? Então, essa daqui é a primeira resolução, galera. Vou até aumentar aqui para você tirar print, caso você queira. Deixa eu só arrumar aqui e organizar para você. Essa daqui ficou a resolução da nossa primeira questão. Se você quiser, tira print, tá? Tira print da questão, tira print aqui da questão, tenta resolver sozinho. E essa daqui fica sendo o gabarito, fica sendo a resolução. Gente, eu vou reexplicar porque tem muita gente chegando, tem muita gente nova chegando. Vamos lá. Galera, eu sou vestibulando de medicina, eu não sou professor de matemática, eu sou um estudante como qualquer outro e eu tenho certa facilidade de conhecimento em matemática, por isso que eu faço as lives todos os dias, 3 horas da tarde, tá bom? Então, live todo dia, 3 da tarde. E essa aqui foi a nossa primeira questão de hoje, eu acabei de começar. Tá? Acabei de começar, a gente vai resolver 8 questões hoje. Então, o que foi essa questão? Essa questão, ela falava que em fevereiro tinha R$100. E março e abril ia ser dois descontos de 10% sucessivamente. Depois, em maio e junho, 2 acréscimos de 10% sucessivamente, tá bom? Então, você não pode pensar da seguinte forma, tá? Se eu tenho R$100, eu dei desconto de 10%, depois dei desconto de 10% de novo. Acrescentei 10% e acrescentei 10%. Você não pode pensar que vai voltar para os R$100, tá? Porque porcentagem de um valor é porcentagem vezes um valor. E eu estou fazendo porcentagens de valores distintos. Por isso que você não volta para os R$100 como muita gente pensou, tá? Então eu estou em fevereiro com R$100. Março vai ser 100 menos 10% de 100. 10% de 100 é 90. Aliás, é 10, né? 10% de 100 é 10. Então 100 menos 10, 90. Em abril vai ser 90 menos 10% de 90. Galera, 90 é 100%. 10% é R$9. Então 90 menos 9, 81. Então beleza, em abril eu tenho R$81, tá? Em maio e em junho vai ser um aumento de 10% partindo do valor de 81. Então, quanto que é 10% de 81? É só deslocar a vírgula para a esquerda uma casa. Então, vai dar R$8,10.
81 mais 8,10 dá 89,10. Tranquilo? E por fim, em junho, vai ser 89,10 mais 10% de 89,10. Para saber quanto que é 10% de 89,10, é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, dá 8,91. Por isso que a nossa resposta final foi R$ 89,10 mais R$ 8,91, totalizando R$ 98,01, tá bom? Então, 2 descontos de 10% em cima de R$ 100 e 2 acréscimos de 10% em cima do valor resultante não te deu R$ 100 de volta, te deu um prejuízo de R$ 1,99, tá? Então essa daqui foi a resolução dessa nossa primeira questão e a alternativa correta aqui, ó, letra C. Beleza? Alternativa correta, letra C. Ficou alguma dúvida nela? Vocês entenderam essa resolução, galera? Comenta aí se vocês entenderam, se eu já posso ir para a próxima. De boa? Entenderam? Se nem todo mundo entender, eu reexplico alguma coisa, tá? Pô, galera, que bom que vocês entenderam. Fico muito feliz de vocês estarem aqui na minha live, tá? Se você é novo por aqui e você ainda não me seguiu no Instagram, me segue lá rapidinho, tá aqui no ícone do perfil, tá? É só você entrar na minha foto aqui, entrar no meu perfil e ali tem o íconezinho. Clicou naquele ícone, você já é redirecionado lá pro meu Instagram de estudos, que é o Vim Studies. Tô colocando muito conteúdo legal lá e lá nos stories hoje eu vou colocar caixinha de pergunta de biologia para vocês responderem. Sempre coloco caixinha de pergunta, dúvidas, pode me mandar questões no privado, eu te ajudo com o que você precisar referente aos estudos, cronograma que eu uso, plataformas que são associadas ao meu perfil, Reels, feed, vários posts de dicas. Eu fiz 843 em matemática no último Enem e também já fiz mais de 900 em redação 4 vezes. Não falo isso para me achar de forma nenhuma, mas é para mostrar para vocês que se eu saí de escola pública, estudei por muitos anos e consegui esses desempenhos, vocês também conseguem. Então eu tô lá para ajudar vocês em tudo que vocês precisarem, tá bom? Ô Henrique, pode sim, depois a gente conversa. Me chama no privado e depois a gente conversa, tá bom? Então é isso, gente. Me segue lá no Insta rapidão e vamos voltar aqui para as resoluções. Em relação à pontuação no Enem, eu fiquei com 760 de média, mas eu preciso de 780 para o meu curso de medicina, tá bom? Depois, Antônio, vão ter lives temáticas, tá? Essas eu tô fazendo lives envolvendo matemática básica, mas vão ter lives só de log, por exemplo, tá? Para ter raciocínio rápido em matemática, Lucas, você precisa resolver muitas questões para pegar o padrão de questão, para pegar como que as questões são cobradas no Enem. Aí, quanto mais você faz, mais agilidade você vai ter. Tá? Essa prova aqui, ela tem 45 questões, tá bom? Gente, vamos então para a resolução da questão 175? Bora? E galera, todo mundo também que quiser me mandar presentinho aqui em live, fica à vontade, tá? É uma forma de retribuição pelo meu tempo, pela minha energia, pelo material que eu imprimo. Então sempre que vocês quiserem e puderem, me mandem presentinho também, tá? Vamos aqui para essa questão. Qual a atitude em relação ao tempo exercício diário essa pessoa deve tomar para suprir exatamente o consumo diário de água da sua casa? Então beleza, vamos ler aqui a questão para entender o que ela está falando. Vamos ver aqui. Pensando em desenvolver atividade física e reduzir o gasto com energia elétrica de sua residência, uma pessoa resolveu instalar uma bomba de água acoplada a uma bicicleta ergométrica, aquela bicicleta que você pedala parado. Após alguns dias de atividade física, ela observou que pedalando durante 1 hora, então pedalando por 1 hora, o volume médio de água bombeado para o reservatório era de 500 litros, tá? Então, ela pedalou 1 hora, isso equivale a 500 litros, beleza? É uma relação de equivalência. Essa pessoa observou ainda que o consumo diário de sua casa é de 550 litros de água. Então, qual que é a atitude em relação a esse tempo de exercício diário, em relação a esse tempo de 1 hora, que essa pessoa deve tomar para suprir exatamente o consumo de água da sua casa? O consumo de água da casa é de 550, né? 550. Então, gente, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nessa questão? Você está vendo que ela consegue pedalar por 1 hora e conseguir esses 500 litros, só que ela precisa de 550. Então, quanto que está faltando aqui?
tá? Quanto que tá faltando aqui? Precisa de mais 50 litros. Vocês concordam comigo? Então, na verdade, eu posso só fazer uma regra de 3, tá? Ó, 1 hora ela consegue 500 litros. E quanto que falta? Quanto que ela precisa? Ela precisa desses 50 aqui. Então, se eu falar que é 50 litros aqui, eu vou ter X, beleza? Essa daqui é a nossa regra de 3 que a gente vai trabalhar nesse exercício. Então, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Eu posso multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 500x é igual a 50, tá? Posso cortar um zero aqui com um zero aqui. Então, 50x vai ser 5. O nosso x vai ser 5 dividido por 50. O x vai dar 1/10 de hora, beleza? O nosso x deu 1/10 de hora. Se você olhar nas alternativas, elas estão todas em minutos, tá? Se todas as alternativas estão em minutos, a gente precisa transformar isso aqui para minuto. Como que eu transformo isso aqui para minuto? É só eu passar essa hora para 60, porque 1 hora são 60 minutos. Então isso daqui nada mais é que 1/10 vezes quantos minutos tem 1 hora. Gente, a hora, ela não tem 60 minutos? 1 hora tem 60 minutos. Então, aonde tem esse Hzinho, eu posso pôr 60 aqui. Beleza? Então, isso aqui eu posso cortar o zero com zero. Então, me deu 6 minutos. Tá bom? 6 minutos. Então, se a bicicleta aqui, ó, se a bicicleta pedalando por 1 hora consegue 550 litros, se ela pedalar 6 minutos a mais, vai dar os 550 litros que ela precisa, que é esse consumo diário da casa. Então, aqui a nossa alternativa, vamos ver qual que fala isso. Reduzir o tempo diário do exercício? Não, gente, a gente viu que não é para reduzir, tá? Não é para reduzir. Não é para reduzir. Bom, é para aumentar, né? Aumentar o tempo diário em 5 minutos? Não. Aumentar o tempo diário em 10 minutos? Não. Então, a nossa resposta aqui fica a letra D, né? Ela precisa aumentar o tempo diário de exercício da bicicleta em 6 minutos. Tá bom? Precisa aumentar, ela quer mais litros, tá? O consumo diário é 550 e ela só consegue 500 em 1 hora. Então ela precisa aumentar 6 minutos pedalando para que ela consiga esses 50 litros que tá faltando, beleza? Então aqui, essa aqui fica sendo a resolução dessa nossa questão. Caso você queira tirar print da questão para resolver sozinho e depois ver aqui o gabarito da questão. Kelvin, se eu faço ao invés de 50 litros e coloco 550, daria errado? Não daria errado não, tá? Aí você encontraria 1, alguma coisa da hora, tá? Por exemplo, 1, mais 50 ia ser 1 hora mais 1/10 de hora, por exemplo. Ia ser 1,1 hora, tá? E aí esse 0,10 da hora significa 6 minutos, entendeu, Henrique? Por que eu corto o zero? Gente, eu corto o zero porque eles estão do lado da igualdade. Então aqui, ó, eu dividi aqui por 10 e eu dividi aqui por 10, tá bom? Eu tô fazendo, galera, prova do Enem 2015, prova PPL, tá bom? Então o que eu tô fazendo aqui, ó, é o Enem 2015 não, gente, perdão. Enem 2012 PPL, beleza? A gente já fez várias e várias questões. E a gente pode fazer da seguinte forma também, galera. Vou resolver de novo de outro jeito, ó. Se liga. Lembra que 1 hora ela fazia 500 litros. Lembra disso? 1 hora, 500 litros. E se eu colocasse 550 litros aqui? O que ia acontecer? Se eu colocar 550, a gente vai encontrar o nosso x aqui. Vamos ver quanto que daria isso? 500x é igual a 560. Eu multipliquei cruzado. Tá bom? Bom, então aqui eu vou isolar o meu x. X vai ser 550 dividido pelo 500. Tá bom? Então aqui, o que eu posso fazer? Eu posso dividir em cima e embaixo por 10, cortei um zero em cima e embaixo, e ficou 55 por 50. Pode ser assim? Agora, gente, o que eu posso fazer? Eu posso dividir por 5. Se eu dividir por 5, aqui vai dar 11 e aqui vai dar 10. 11 dividido por 10 é 1,1. 1,1 o quê? 1,1 hora. Tá? Vão acompanhando a linha de raciocínio, gente. Eu estou fazendo agora não com o que faltava, mas com o total que ele vai usar de litros. Então, o nosso x aqui daria 1,1 hora, que foi o nosso comentário do Henrique. Bom, então, o nosso x aqui seria 1 hora
mais 0,1 hora. Você consegue concordar comigo? Se eu tenho 1,1 hora, eu posso abrir isso daqui em 1 hora mais 0,1 hora. Tranquilo? Então, agora, como as nossas respostas estão em minutos, vamos transformar isso para minuto? O nosso x seria 1 hora equivale a 60 minutos. Mas, quanto que vale 0,1 hora? Gente, 0,1 da hora é 1 sobre 10 da hora, é 10% da hora. Se a hora é 60 minutos, 10% da hora é 6 minutos. Tá bom? Então, aqui, por essa resolução, a gente encontra o tempo total que o cara pedalaria a bicicleta, ou que a menina pedalaria a bicicleta. Pelo próprio 60 minutos, pela própria 1 hora que ela já conseguia produzir os 50 litros ali, e esse valor aqui seria o excedente. Ela precisaria pedalar mais isso para conseguir mais 50 litros. E aqui a gente encontra a nossa resposta, tá bom? Então, aqui tá duas formas de resolução diferentes para essa questão. Tá? Você pode fazer só com os 50, que é a diferença entre 550 e 500, ou você pode achar o volume total e você acharia que 6 minutos a mais do que ela já pedalava. Beleza, galera? E aí vai do que você acha mais fácil, tá? Você pode achar pela diferença, ou você pode achar o total e conferir essa quantidade dos minutos. Fica tranquilo aí quanto à forma de você achar. Lembrando que no Enem você precisa resolver questões em 2, 3 minutos. Isso daqui eu tô demorando porque eu tô explicando. Se for para resolver na hora, eu resolvo isso aqui em 1 minuto. Tá? Eu tô demorando porque eu preciso explicar para cada um. O meu público vai de pessoas de 5ª, 6ª série até pessoas já mais adultas e formadas. Então, eu não consigo explicar do jeito que agrade todo mundo, sabe? E, gente, então deixa eu explicar o porquê que eu tô fazendo isso daqui, tá? Por que essa prova é do Enem 2012 PPL? O que é... PPP não, né? PPL. Por que eu tô fazendo do Enem PPL? Porque o PPL é para pessoas privadas de liberdade. É geralmente o Enem para preso, que as pessoas costumam falar. Mas por quê? Porque eu já fiz questões de matemática básica de vários Enems, e eu já fiz de todos os Enems regulares desde 2012. Tá tudo no meu YouTube, tá bom? É por causa disso. Lá no meu canal do YouTube, que tá no link aqui da descrição do perfil, já tem 29 lives. E cada uma dessas lives eu já fiz de todos os Enems regulares. Muitas e muitas questões. A gente já fez mais de 300 questões junto. Então, como eu já fiz de todos os Enems regulares, agora eu tô fazendo também das provas PPL. Por isso que eu tô fazendo Enem 2012 PPL, tá bom? E o Henrique tá comentando ali, ó. É o canal Kelvin Studies, tá? E tá no link aqui da descrição do perfil também. Beleza, gente? Belezinha, belezinha, belezinha? Lembrando que a live vai ficar salva lá no canal do YouTube à noite, então se inscreve lá. É rapidinho, é só você entrar no link aqui do perfil. Então tem duas coisas aqui, galera, que eu peço encarecidamente para vocês fazerem. Me segue no Instagram de estudos e se inscreve lá no canal do YouTube. É muito rápido e muito fácil, tá? Daí depois volta pra live rapidinho. Tá? No link do perfil, presta atenção no que eu tô falando, no link da descrição do perfil, você vai ver lá, lives de matemática salvas. Lá você clica e é redirecionado pro meu YouTube. E no íconezinho aqui do perfil, você é redirecionado pro Instagram, tá? São duas coisas diferentes, mas que agregam nos estudos de vocês. Então vamos para a questão 176, galera. Vamos ver aqui a questão 176. Por enquanto eu estou fazendo só de provas do Enem, mas eu posso trazer outras provas também que cobram uma matemática semelhante, tá? Parece que foi ontem, há 4,57 bilhões de anos, uma nuvem gigantesca de partículas entrou em colapso e formou o nosso sistema solar. Gente, tá vendo que nem tudo a gente precisa ler, tá? Ó, qual que é a nossa pergunta? Lembra que no Enem você sempre começa lendo pela pergunta. Ele quer saber há quantos anos que se formou o sistema solar. Então, tá falando que é 4,57 bilhões de anos. 4,57 bilhões de anos. Bom, 4,7 bilhões de anos é qual desses valores aqui? Vamos ver? Lembra que bilhão de ano significa 9 zeros, tá? Significa 9 zeros. A gente pode reescrever, então, 4,57 vezes 10 elevado a 9 anos.
Se eu quiser deixar em notação científica, ficaria esse valor aqui. Beleza? Ficaria 4,57. O bilhão de anos é 10 elevado a 9. São 9 zeros. Então, se eu tirar essa vírgula aqui, ó, 457. O que eu fiz com esse valor? Galera? Tá vendo que desse valor 457 para 457, você concorda comigo que eu multipliquei por 100? Concorda comigo que eu multipliquei por 100, né? De 4,57 para 557, eu desloquei a vírgula 2 casas para a direita. Então, eu multipliquei por 100. Se eu multipliquei por 100, é o mesmo que eu dizer que eu multipliquei por 10 ao quadrado. Então, eu vou precisar diminuir 10 ao quadrado aqui para não alterar o resultado. É assim que se faz matemática. Então, 457 vezes 10 elevado a 7 anos. Comenta aí se todo mundo entendeu isso daqui que eu fiz. Comenta se você entendeu. Como que eu passei desse de cima para esse de baixo? Eu multipliquei esse valor por 100, que é 10 ao quadrado, então eu preciso dividir isso daqui por 100, para não alterar o resultado. Por isso que 10 a 9 passou a 10 a 7. Eu mudei a vírgula 2 casas para a direita, a vírgula está aqui agora. Mudei a vírgula 2 casas para a direita, então eu diminuí 2 do meu expoente. Tá bom? Então, agora é só a gente escrever com essa quantidade de zeros. 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Tá bom? Então, qual que é esse valor aqui que tem 4, 5, 7 e mais 7 zerinhos? 4, 5, 7 com mais 7 zeros é a alternativa C, né? Alternativa C, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Tem os nossos 7 zeros aqui. E mais o valor de 457. Beleza? Então, a resolução dessa nossa questãozinha aqui fica sendo a letra C, tá bom? E, gente, deixa eu falar uma coisa. Questãozinha muito básica, muito fácil, mas que muita gente erra. Eu vi muita gente comentando que é a letra D. Galera, cuidado, porque tem vírgula. A letra D seria a resposta se fosse 457 bilhões. Aliás, se fosse 4 trilhões, na verdade, tá? Para ser a resposta D. Então, cuidado errar a questão assim, tá? Cuidado errar a questão assim. Primeiro você precisa ver a relação da vírgula, depois você vê a relação do expoente, que está sendo, o 10 está sendo elevado a determinado expoente, para você ver quantos zeros tem depois aqui do seu número, tá? 4,57 bilhões é isso daqui. É 4 bilhões e 570 milhões. E isso, ó, até o JJGL oficial, ele comentou. Eu fazia isso pela lógica, tipo, 4,57 bilhões, vamos até explicar o que ele fez, ó. Esse 4,7 bilhões, a gente pode escrever que é 4 bilhões mais 570 milhões. Se eu quiser abrir isso daqui, o meu 4,57 bilhões, eu posso falar que é 4 bilhões mais 570 milhões, tranquilo? E aí talvez ficaria mais fácil de enxergar essa nossa questão aqui, porque os 3 zeros aqui vai na casa do 1000, esse daqui aqui, ó, esse último zero já seria na casa do 1.000.000, então esse 4 tá na casa do bilhão. Eu gosto de explicar bem porque tem gente que não entende, tá? E eu gosto de que a maioria compreenda a questão. Vamos para a questão 177. Vamos ver o que essa questão aqui está falando. Não pode, tá, Bruna? Não pode usar calculadora no Enem. Aí você vai ter que fazer todas as contas manuais, tá? Vamos ver aqui a questão 177, que envolve IMC, que é o nosso índice de massa corporal, né? Gente, é isso. Curte muito a live. Vamos tentar bater muitos recordes de like hoje. Curte muito ela, tá? Ontem a gente bateu 50 mil likes só, em 1h30 de live. Vamos tentar passar esse recorde, galera. Vamos tentar bater um número bem bom de likes aí. E divulga a live bastante para os seus amigos, para pessoas que estão estudando aí também, tá?
Bom, vamos lá, vamos ver o que essa questão está falando. Começando a ler sempre do comando da questão. E quando eu estiver explicando, gente, foca na explicação. Evita ficar comentando, evita ficar se dispersando, evita mexer em celular, evita fazer qualquer coisa. Foca na explicação para você entender. Bom, se um indivíduo tem 144 quilos e 2 metros de altura, pô, o cara é gigantesco, né? 144 quilos, 2 metros de altura. E ele perder 64 quilos numa dieta, o cara vai então para 80 quilos, né? Esse indivíduo ele vai passar de qual classe? Bom, para isso a gente precisa calcular o IMC dele. Aqui em cima, o que está sendo falado aqui em cima? Aqui em cima só está explicando como que é dado o nosso índice de massa corporal. O IMC é a massa dividido pela altura ao quadrado. Tá bom? O IMC, índice de massa corporal, é a massa dividido pela altura ao quadrado. Isso aqui só está dando contexto e explicando isso. E lá embaixo, então, a gente vai resolver a nossa questão. Pode ser? Bom, vamos ver aqui então. O indivíduo ele tem 144 quilos e 2 metros de altura. Vamos ver em qual que ele está? Vamos ver aonde que esse carinha aqui, ó, ele se encontra na nossa classificação. O IMC, ele é a massa dividida pela altura ao quadrado. Pode ser assim? Então, o IMC desse cara vai ser 144, nem preciso pôr a unidade, né? 144 dividido. Qual que é a altura dele? A altura dele é 2, né? Então, 2 ao quadrado. Bom, então isso daqui vai dar 144 dividido por 4, que vai dar, se eu dividir, dá uma divisão exata, né? Porque 44 dá por 4, beleza. Então, aqui a gente vai dar 36, né? O IMC desse cara é 36. Bom, se o IMC desse cara é 36, onde que ele está na nossa classificação? 36 vai estar aqui, né? Está na obesidade do tipo 1, porque o IMC é maior ou igual a 30 e menor do que 40. Então aqui o IMC deu 36, ele está obesidade tipo 1. Por que é ao quadrado? É por causa da fórmula. A fórmula do índice de massa corporal, a fórmula do IMC, tá? Que deu até aqui em cima aqui, ele vai à altura ao quadrado. Bom, então, tá falando que esse cara, ele perdeu 64 quilos. Bom, se ele perdeu 64 quilos, ele então foi para 144 quilos menos 64 quilos. Ele emagreceu demais nessa dieta. 4 menos 4, 0. Aqui vai emprestar 1. Então vai ficar 80, né? Ele foi para 80 quilos. Se ele foi para 80 quilos, a gente vai calcular o novo IMC dele. Vamos ver quanto que é esse novo IMC? O novo IMC vai ser a massa de 80 dividido por 2 ao quadrado. Por quê? Porque agora ele tem 80 quilos e ele não mudou de altura, né? O cara não cresceu, o cara não virou um anãozinho aqui, entendeu? Então a altura dele é 2 ao quadrado. Então agora vai ser 80 dividido por 4, que vai dar 20, né? Então o IMC dele foi de 36 para 20. Com um IMC de 20, onde que ele se localiza na nossa tabela? Bom, no peso normal, né? Porque IMC normal, ele é igual ou maior que 19 e menor do que 25. Então, o que aconteceu na nossa questão? Ele saiu dessa obesidade do tipo 1 aqui e ele foi lá para o peso normal, tá? Perdeu 64 quilos e passou a ter um peso normal. Vamos ver as alternativas? Segundo as alternativas, se um indivíduo de 144 kg e 2 metros de altura perder 64 kg numa dieta, então esse indivíduo ele vai migrar de qual classe? Bom, da obesidade tipo 1 para peso normal. Obesidade do tipo 1 para classe peso normal. Então aqui a nossa questão, a nossa resposta vai ser letra D, tá bom? Então aqui a gente ficou com letra D de resposta. E caso você queira tirar um print aí da nossa questão, essa daqui ficou sendo a nossa resposta, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Gostaram? A Yasmin comentou ali, ó, acho que é Yasmin seu nome, né? Bom dia, como faz a conta para altura quebrada tipo 1,60? Ô Yasmin, acho que é Yasmin, né? Comenta aí qual que é o seu, se você não se importar e eu não quero ser indelicado, mas comenta qual que é o seu peso pra gente fazer aqui o seu IMC, caso você tenha 1,60 m de altura. Ou mesmo vamos estipular um peso aqui. Vamos só fazer esse exemplo pra Yasmin pra gente ter um valor de altura quebrado, pode ser? Se o IMC, ele é a massa dividido
Aqui, ó, vamos fazer o da Yasmin, galera. Ela tem 48 quilos, 1,58. Bom, então a massa dela dividido pela altura dela ao quadrado. Vamos ver aqui a Yasmin. E eu não quero ser indelicado com ninguém, tá bom? Foi só a título de exemplo. O IMC dela vai ser 48 dividido por 1,58 ao quadrado. Lembra de potenciação. Se eu tenho 1,58 ao quadrado, é 1,58 vezes 1,58. Pode ser assim? Então aqui, ó, para nossa querida Yasmin, vamos fazer isso daqui primeiro, para a gente ver quanto que dá 1,58 vezes 1,58. 8 vezes 8, 64. 5 vezes 8, 40. Mais 6, 46. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12. Coloquei o maisinho. 5 vezes 8, 40 vai 4. 5 vezes 5, 25. Mais 4, 29. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Coloquei outro mais. Agora o 1 está multiplicando 158 como um todo. Então, 1, 5, 8. Beleza? Vamos somar isso aqui. 4, 6. 9 com 8 dá 17. Mais 2 dá 19. Vai 1. 1, 2. 2 com 12 dá 14. Vai 1. 1 mais 1, 2. 4 casa depois da vírgula. Então, a gente vai pôr 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Então, o IMC dela seria 48 dividido por 2,4964. Vamos fazer uma aproximação aqui, ó, para facilitar a nossa conta, para 2,5, pode ser? Dividido por 2,5. Então, 48 dividir por 2,5, vamos multiplicar os dois lados para tirar essa vírgula aqui. Se eu quero tirar essa vírgula, eu acrescento um zero aqui. Pode ser? Multipliquei o dividendo por 10 e o divisor por 10. Então eu vou ter 480 por 25. Bom, peguei o 48, vai dar 1, né? 1 vezes 25, para chegar em 48 vai dar 23, né? Abaixei aqui o nosso 230. Galera, vai dar 9, né? Porque se fosse 250, daria 10. 250 menos 25 dá 225. E esse aqui é um pouquinho maior. Então, aproximadamente, o IMC aproximado aqui da Yasmin é aproximadamente 19, tá bom? Então, ó, vamos aqui na nossa tabelinha. Então, aqui, ó, aproximadamente 19, ela seria, então, também teria aqui a nossa classificação normal, tá bom? Seria aqui o mínimo do normal, mais ou menos. Tranquilo? Tranquilo, gente? O que eu fiz aqui? Aqui eu dei o exemplo com a nossa querida Yasmin. Bom, então, lembrando que o IMC, gente, na realidade, o IMC, ele não quer dizer tanta coisa, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, porque, por exemplo, se o IMC dela tivesse dado abaixo do peso, cara, não é necessariamente que a distribuição de carboidrato, proteína e gordura nela, ou que a saúde dela esteja ruim, porque ela estaria numa classificação abaixo do peso, sabe? O IMC, ele não é um ponto tão bom assim para você olhar índice de saúde ou qualidade de vida. Pode ficar tranquilo em relação a isso, tá bom? Tem pessoas que às vezes podem ser classificadas como obesidade do tipo 1, que é muito mais ativo e muito menos sedentário do que pessoas que estão ali no peso normal ou no sobrepeso. Gente, ó, eu gostaria de fazer o IMC de todo mundo aí por curiosidade, mas a gente tem outras questões para fazer, tá bom? Então depois, qualquer coisa me manda no privado que eu faço de uma ou outra pessoa, ou mesmo você tenta fazer, tá? Eu só fiz o da Yasmin para dar um exemplo, porque ela queria um exemplo com número com vírgula, com número decimal. Vamos aqui para a próxima questão, galera, pode ser? Vamos para a questão aqui 178. Vamos aqui na questão 178, galera. E, gente, se você ainda não me seguiu nas outras redes sociais, o que você tá esperando, cara? Me segue lá rapidão, é muito prático, muito fácil. É só você clicar no ícone aqui do perfil, na descrição do perfil, que você já é redirecionado para o meu Instagram, o meu Insta de estudos, tá bom? E hoje vai ter caixinha lá de pergunta, um quiz de 12 perguntas de biologia para vocês responderem nos stories. Então corre lá e me segue no Insta rapidinho, já volta aqui pra live, tá? E a live vai ficar salva no canal do YouTube.
E como que você faz para ir lá? É só você clicar no link aqui da descrição do perfil, não no ícone. O ícone vai para o Instagram, o link vai para uma página ali do Linktree, que ali eu tenho várias plataformas que eu sou associado, plataformas que eu tenho cupom de 10% de desconto, tem PDF de fórmula de física, tem várias coisas no link da bio do meu perfil, no link da descrição. Ali você consegue ver ali, ó, lives de matemática salva. Clicando ali, você é redirecionado lá para o YouTube, tá bom? Vamos aqui para a próxima questão, galera. Ô Henrique, depois não esquece de me chamar no privado pra gente ver essa questão do moderador, pode ser? Bora aqui pra questão de 178, tá? Porque eu vou prezar por quem sempre tá aqui acompanhando as lives. Questãozinha 178 na tela, vamos resolver? Lembrando, curte muito a live aí pra gente chegar em 100 mil curtidas hoje, tá? Um pintor dispõe de 35 litros de tinta vermelha e de 30 litros de tinta branca, tá? Então ele tem 35 litros de V e ele tem 30 litros de B. Eu sempre gosto de resolver explicando, aliás, tirando os dados dessa forma, tá? Por siglas. Carol, por enquanto só matemática, mas eu também vou trazer lives de redações, tá bom? Porque redação eu também tenho um certo conhecimento, eu já fiz mais de 900 em redação do Enem 4 vezes, então eu vou ajudar vocês com redações também, pode ficar tranquilo. Então, para resolver as questões do Enem, ou você resolve na própria prova, usa ela como rascunho, ou eles te fornecem um rascunho à parte para você ir resolvendo e escrevendo, tá bom? Você só não pode escrever no gabarito oficial. Bom, então ele tem 35 litros de tinta vermelha e 30 de tinta branca. Ele deseja misturar essas tintas na proporção 5 litros de vermelha para 3 litros de branca. Então, como que eu faço matematicamente essa proporção? 5 litros de V para 3 litros de B. Essa é a proporção que ele quer. Bom, para obter o maior volume possível, ele quer o maior volume possível de tinta misturada, ele deve utilizar toda a tinta disponível de uma das cores. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês: qual das duas tintas ele vai usar por completo? Ele vai usar toda a tinta vermelha ou ele vai usar toda a tinta branca, usando essa seguinte proporção de 5 para 3? Comenta aí, ele vai usar toda a vermelha ou toda a branca? Comenta aí para ver se vocês estão me acompanhando aí. Ele vai usar toda a tinta vermelha ou toda a tinta branca, seguindo essa proporção aqui. Gente, ó, cuidado, eu tô vendo que muita gente tá comentando tinta branca, mas vocês vão ver que não é branca, tá? A maioria falou vermelho, mas bastante gente falou branca também. Vocês vão ver que não tem como usar toda a tinta branca de acordo com essa proporção, tá bom? Então, como que a gente vai resolver? Galera, para saber qual que é a tinta que ele vai usar por completo, a gente precisa fazer o seguinte. Vamos supor que ele use toda a vermelha. Pode ser assim? Eu vou fazer uma suposição. Vou até escrever aqui, ó. Vamos supor. Se ele usar toda a vermelha, se a relação é de 5 litros de vermelha para 3 litros de branca, se ele usar as 35 litros... Se ele usar 35 litros de vermelha, quanto que ele usaria de branca? Vamos usar aqui, vamos chamar de X, né? Aí virou, na verdade, uma regra de 3. Quanto que multiplicou, ó, de 5 litros para 35? Foi vezes 7, né? Foi vezes 7. 5 vezes quanto para dar 35? Vezes 7. Então, obrigatoriamente, aqui precisa ser vezes 7 também. Por que é vezes 7? Porque se eu multipliquei de um lado para o outro por um valor, e é uma regra de 3 diretamente proporcional, obrigatoriamente eu preciso multiplicar aqui também para achar o nosso x. Então, de forma rápida, a gente já encontra que x é 3 vezes 7, que daria 21 litros de B. Tá? 21 litros de tinta branca, beleza? Qual que é a pergunta? Quantos litros de tinta que vai sobrar sem ser misturado? Gente, se ele usou toda a tinta vermelha e usou só 21 de branca, quanto que sobrou? Vai sobrar 30 litros de branca, que ele tinha, menos 21 litros da branca. Ele usou 21 da branca, só que ele tinha 30. Então, na verdade, sobrou 9 litros de B, né? 9 litros de tinta branca. Tá bom?
Então sobrou 30 menos 21, sobrou 9 litros de tinta branca. Então a gente fez uma suposição como se ele usasse toda a tinta vermelha e a gente viu que tem uma resposta que deu certo. Agora, por que eu sei que isso está certo e que ele não usou toda a tinta branca? Vamos supor então que ele usasse toda a tinta branca na nossa relação, para a gente entender. A gente está estudando, a gente não está... Eu não quero ser uma máquina de resolução de questão. Eu quero ser alguém que ensine. Então vamos supor que ele usasse toda a branca, pode ser? Aqui ele usou toda a vermelha. Vamos supor que ele usasse toda a tinta branca. Bom, a gente tem uma relação de 5 litros de vermelha para 3 litros de branca, pode ser? Se ele usar toda a tinta branca, ele usaria os 30 litros de tinta branca. Quanto que multiplicou? Quanto que multiplicou embaixo? Tá vendo que 3 para 30 foi vezes 10? Tá? 3 para 30 foi vezes 10. Então, obrigatoriamente, aqui em cima precisa também ser vezes 10. Bom, 5 litros de tinta vermelha vezes 10, o nosso vou chamar de Y agora, o nosso Y, ele seria 50 litros de vermelha. Tá vendo que é 50 litros de vermelha? E eu te pergunto, ele possui tudo isso daqui de tinta de vermelha? Galera, lembra que ele só tem 35 litros de vermelha. Então, essa resolução tá errada. Ele não tem 50 litros de tinta vermelha, tá bom? Então, por isso que essa questão aqui, ele só possui 35. Se o nosso Y deu 50, obrigatoriamente isso aqui tá errado. Tá? Então a nossa resolução correta para essa questão fica sendo 5 litros de tinta vermelha para 3 litros branca, e ele vai usar qual tinta ele vai usar tudo? Ele vai usar tudo a vermelha que ele tem, e ainda vai sobrar 9 da branca, tá bom? Tá, eu tô vendo, galera, que algumas pessoas estão comentando o porquê que eu multipliquei por 7 e o porquê que eu multipliquei por 10. Gente, isso é quando você tá em uma regra de 3 e você faz de forma mais rápida. Toda vez que você tá numa regra de 3 em que você multiplicou um lado, existe um fator multiplicativo de um lado para o outro, embaixo precisa ser obrigatoriamente o mesmo, tá bom? Ó, vou até te mostrar aqui o seguinte, ó. Se eu fosse para resolver isso daqui no passo a passo, eu vou multiplicar cruzado. Seria 5x é igual a 3 vezes 35. Multipliquei cruzado. Tá bom? Então, o nosso x seria 3 vezes 35 dividido por 5. Tá bom? Então, o nosso x vai ser... Galera, olha da onde que surgiu esse 7 aqui. Surgiu daqui de baixo. Por quê? 35 dividido por 5, ó. 35 por 5 dá 7. Então, eu multipliquei o nosso 7 pelo 3, que deu o nosso 21, que eu encontrei aqui. Tá bom? Então, de forma a escrever a regra de 3 realmente como ela é, multiplicando cruzado, porque é diretamente proporcional, o x daria 21. Só que, de forma direta, eu já posso perceber que esse numerador aqui foi para 35, então multiplicou obrigatoriamente por 7, porque 35 por 5 é 7. Então, obrigatoriamente, para eu achar esse meu x na questão, eu preciso multiplicar por 7 também. Então, 3 vezes 7, de forma direta, a gente já encontra o x aqui valendo 21, tá? E se ele tinha 30 litros de branca e usou 21, sobrou 9 litros. Então, a resposta aqui dessa questão fica sendo a letra B, tá bom? Vocês entenderam, galera? Então é isso, ó. Toda vez que você tem na matemática uma regra de 3, se você perceber que de um valor para o outro aumentou tanto, se por exemplo o valor maior ele faz parte da tabuada do valor menor, se aumentou realmente por um fator multiplicativo, ele virou aquele número, você consegue já descobrir a outra incógnita fazendo a mesma multiplicação, tá bom? E isso, ó, só percebendo que de 5 para 35, o 5 foi multiplicado por 7, você já adianta a conta. E é isso, tá? Só comentando rápido a dúvida do Luiz. Explica para nós a diferença entre inversa e diretamente proporcional. Gente, diretamente proporcional é quando uma cresce na razão da outra. Então, por exemplo, eu vou te dar... vai ouvindo o que eu tô falando, que eu vou te dar um exemplo bem rapidinho, tá? Se eu vou no mercado e compro 5 maçãs e pago R$10... Se eu comprar 50 maçãs, eu vou pagar R$100. Percebeu? É diretamente proporcional. Se uma aumenta, a outra aumenta na mesma razão. Diretamente proporcional. A grande maioria das regras de 3 vão ser diretamente proporcionais.
e você sempre resolve multiplicando cruzado. Agora, como que é inversamente proporcional? O maior exemplo de inversamente proporcional é quando você tem velocidade e tempo. Lembra da física? Velocidade é distância sobre tempo. Lembra lá do movimento uniforme da cinemática? Velocidade é distância sobre tempo. Então, se eu manter uma mesma distância constante, você concorda comigo que quanto mais rápido eu dirigir, menos tempo eu vou gastar para chegar no meu local? Vamos supor que eu vou a 100 km por hora e eu percorro isso em 1 hora. Gente, se eu dobrar a minha velocidade, se eu for a 200 por hora muito mais rápido, eu vou chegar na metade do tempo, que seria meia hora. Percebeu? Isso é um exemplo de grandeza inversamente proporcional, quando você aumenta uma e a outra diminui na razão inversa. Compreendeu? E aí, como que você resolve questões desse tipo? Ao invés de multiplicar cruzado, você multiplica em linha reta. Tá bom? Então guarda isso rapidinho, tá? Nem faz parte aqui do que eu tô explicando, mas guarda isso rapidinho. Se for direta, se as grandezas forem diretas, elas aumentarem ou diminuírem na mesma razão, você multiplica cruzado para resolver. Toda vez que é um exemplo de grandeza inversa, se uma aumenta, a outra diminui naquela mesma razão, você multiplica na horizontal, tá bom? Então aqui fica uma explicaçãozinha muito boa para vocês resolverem questões assim. Galera, bora para a próxima questão? Vamos fazer essa questão 179 aqui? Bora resolver essa 179? A Laura comentou se daria para saber qual tinta foi usada inteira sem você calcular. Sem você calcular, você precisaria perceber que numa razão 5/3, o 35 foi multiplicado por 7. Então, na verdade, daria a mesma coisa, só que sem colocar no papel, entendeu? Só de ler e olhar, você não conseguiria ver qual sobraria, não. Você precisa perceber aquela relação de proporção e a quantidade das duas tintas, tá? Vamos resolver a 179? Deixa eu só... Peraí. Bom, vamos resolver aqui então, galera. Hoje ainda não, tá? Eu não vou conseguir ajudar em redação hoje, não. Hoje vai ser só matemática, tá? Eu vou trazer outras lives futuramente resolvendo outras matérias. Vamos aqui, ó, para a questão 179. Pode ser? Pelos dados contidos na tabela, o número que mais se aproxima da quantidade de pessoas que responderam diminuindo é... No ano de 2010, o Data Senado realizou uma pesquisa intitulada Condições de Vida das Pessoas com Deficiências no Brasil. A pesquisa ouviu 1.165 pessoas com deficiência e uma das questões foi a seguinte: para você, nos últimos anos, o preconceito em relação às pessoas com deficiência está igual, aumentando ou diminuindo? E essas foram as respostas, a porcentagem das respostas, tá? Bom, então vamos ver quanto que dá essa questão aqui. Ela quer saber quanto que equivale quem respondeu diminuindo. Galera, diminuindo é 59%, não é? Então 59% vezes 1.165. Do total de pessoas, que é 1.165, 59% respondeu que está diminuindo. Então, para isso, a gente vai resolver a nossa questão. E, gente, vamos fazer uma aproximação para ficar mais fácil? Em vez de usar 59%, vamos aproximar isso daqui para 60%? Pode ser 60% de 1.165? Por quê? Lembra que na matemática você sempre pode fazer uma aproximação quando as alternativas estão distantes, tá? Se as alternativas fossem muito próximas uma das outras, muito perto, não faz isso aqui. Mas como elas estão bem longe umas das outras, você pode fazer essas aproximações. E 60% é 0,6, né? 0,60. Então basta a gente multiplicar isso aqui por 1.165 vezes 0,6. Multiplicar por 0,6 é muito mais fácil do que multiplicar por 0,59. Tá bom? Então vamos multiplicar. 6 vezes 5 vai dar 30. 6 vezes 6, 36. Mais 3, 39. 6 vezes 1, 6. Mais 3 vai dar 9. 6 vezes 1, 6. Então aqui a nossa resposta, uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então a resposta deu aproximadamente 700 pessoas. Aproximadamente 700 pessoas. Lembra que eu arredondei para cima.
Se eu arredondei de 59% para 60%, eu arredondei para cima. Então, esse valor é um pouquinho a maior do que o valor que deveria dar. Bom, então qual que é o valor imediatamente anterior? 687. Tá bom? Como eu aumentei um pouquinho, 1% na minha porcentagem, o valor de total de pessoas aumentou ali um pouquinho mais de 10. E se você pesquisar o gabarito dessa questão aqui, ele está dando 1.106 como resposta. Mas esse gabarito do Enem 2012 PPL, ele veio com vários erros de gabarito. Então, realmente, essa é a resolução para essa questão. Não tem como dar 1.106, tá bom? Galera, bora para a última questão de hoje, então? Já tô aqui há 1 hora de live. Bora resolver a última questão de hoje? A última que eu trouxe para vocês é essa questão 180 aqui, tá bom? Vamos resolver ela? E lembrando que se você ainda não se inscreveu lá no canal do YouTube, é só clicar no link aqui do meu perfil e depois você clica em lives de matemática salvas. Lá você é redirecionado para todas as lives que eu já fiz. Essa aqui é a live número 30 que eu tô fazendo, tá bom? Então se inscreve lá no canal do YouTube, é Kelvin Studies também. É só você ir no link do perfil. E no link do perfil também tem várias outras plataformas que eu sou associado, que eu tenho cupom de desconto, tem muita coisa lá para você conferir. Qualquer dúvida, só me perguntar. E também tem o meu Instagram, que é o meu Studygram, Kelvin Studies, tá? Então é só clicar aqui no ícone do perfil. Clicou no ícone do perfil, você é redirecionado lá para o meu Instagram de estudos. E daqui a pouquinho eu vou colocar 12 perguntas de biologia lá nos stories para vocês responderem, tá bom? Então fica ligadinho aí, tá? Vamos aqui para essa questão então, galera. Todo mundo tá vendo a questão inteira? Comenta aí rapidinho para mim se vocês estão vendo a questão inteira. Vocês estão vendo desde aqui do enunciado até a última alternativa? Comenta aí. Que aí eu já vou começar, beleza? Tá. Vamos ver aqui então, o gráfico que representa a relação entre número de vendas e os meses. Bom, número de venda, eixo Y, nosso eixo aqui, eixo vertical, né? O eixo da ordenada, e os meses após o lançamento, nosso eixo horizontal, eixo X, eixo das abscissas. Uma empresa analisou mensalmente as vendas de um de seus produtos ao longo de 12 meses após o seu lançamento. Concluiu que a partir do lançamento, a partir do lançamento é o tempo zero, né? Vamos até escrever aqui, ó. A partir do lançamento, o nosso T é igual a zero, tá? Tempo zero, lançou agora. A venda mensal do produto teve um crescimento linear até o 5º mês. Até o 5º mês, tá. Então, isso significa o quê? Vamos montar o nosso gráfico aqui do lado? Vamos supor que a gente tem o nosso próprio gráfico aqui. Ela foi a partir do lançamento, então tá aqui, ó, não vendeu nada no tempo zero. Então significa que sai aqui da origem, né? No 5º mês, vamos pôr o número 5 aqui, ó, foi um crescimento linear, então é uma reta. Se foi um crescimento linear, o nosso gráfico é uma retinha ali, tá? Crescimento linear, reta, função de primeiro grau. Até o 5º mês, por isso que eu pus aqui até o 5º mês. A partir daí, houve uma redução de vendas também de forma linear. Então, houve depois disso uma redução linear. Então, vamos colocar uma reduçãozinha linear aqui também, uma reta para baixo, tá? Até que as vendas se estabilizaram nos últimos 2 meses. Então, significa que até o mês 10 aqui, houve a redução linear, e nos últimos 2 meses foi constante. Então, esse daqui fica sendo o formato do nosso gráfico. Não pode ser curva, ela não fica constante após os 5 meses, ela não tem um decréscimo linear até o mês 12. A alternativa D, o que está errada nessa daqui? A alternativa D, ela não é constante nesse período intermediário aqui, então a nossa única resposta, que foi exatamente o que a gente montou lá em cima, é a alternativa E. Bem tranquilinho, né? Então, vocês precisam lembrar disso. Se falar de crescimento linear, tá? Se falar de crescimento linear é uma reta nessa forma. Se falar de decréscimo linear, tá falando de linear, é uma linha reta, tá? E se falar que ela se tornou constante, a gente tem isso daqui. Então, beleza? Uma questãozinha aí simples e bem tranquilinha da gente responder, tá?
Lembrando que as questões que eu tenho feito, elas são de níveis fáceis e médios, tá? Então a prova do Enem, ela não é só composta de questões nesse nível, ela também tem questões mais difíceis, mas eu tô fazendo tudo que é mais básico primeiro, para vocês irem treinando a matemática básica, a interpretação e o raciocínio. E como a gente só tá em maio ainda, eu vou fazer dezenas e dezenas de lives ainda. Então eu vou fazer muitas lives de questões que são mais difíceis também, tá? Não se preocupem quanto a isso. Tá, e quando é curva, aí o crescimento seria de uma função de segundo grau, tá? Tá bom? Ó, vamos aqui fazer a leitura aqui do nosso gráfico, então, ó. A leitura aqui, vamos pegar o gráfico A, por exemplo. Até o quinto mês, tá vendo que até o quinto mês ela cresceu de forma a fazer um arco de parábola aqui, ó. Cresceu de forma parabólica. O que isso significa, gente? Que eu tô vendo que vocês estão perguntando quando é curva. Ao invés dela falar de forma linear, vamos supor que ela falasse que houve esse crescimento de forma parabólica, por exemplo. Se ela usar esse termo, crescimento de forma parabólica, isso daqui seria a nossa resposta. Que aí já envolve função de segundo grau, que aí seria um arco de parábola, ou mesmo se ela falar que ela cresceu de forma ou parabólica ou de forma exponencial, a gente vai ter esse gráfico semelhante aqui, ó, que aí seria esse gráfico curvo, não seria reta, tá bom? Mesma coisa, se ela decresceu de forma exponencial, seria assim, ó, o nosso gráfico seria decrescendo de forma exponencial, tá bom? E aí é aquela ideia, lembra? Aí você vai precisar lembrar de função de segundo grau ou lembrar mesmo de função exponencial, tá? E aí é basicamente isso, você precisa entender que linear é de primeiro grau, é uma função afim, né? E se esses gráficos com curva, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, seria um crescimento de forma exponencial ou parabólico e um decrescimento de forma exponencial, por exemplo. Tranquilo? Gente, eu vou precisar dar uma saída agora porque eu tenho um compromisso 4h30 e a gente já tá aí 1h05 de live, tá? Então hoje a gente resolveu mais questões e eu volto amanhã com mais questões, tá bom? Distância entre dois pontos cai no Enem? Não cai, tá? Nessa parte de geometria analítica eu nunca vi questões de distância entre dois pontos, então não se preocupa, tá bom? Galera, muito obrigado por todo mundo que participou, por todo mundo que curtiu a live, tá? Muito obrigado e mais 1h de live pra vocês. Tamo junto, beleza? A matemática não é tão difícil quanto muitas vezes ela é ensinada pra vocês, tá? Saibam disso. Se você pensa, raciocina, você consegue ir pegando as observações, os padrões, as formas de resolver, as interpretações, e isso facilita muito seus estudos. Então, tamo junto, amo muito vocês, cada um de vocês, cada pessoa que tá aqui, cada pessoa que faz isso acontecer. Como eu sempre falo, se não tivesse ninguém na live, seria como se eu explicasse no espelho para mim mesmo. Estaria eu como sendo o objeto e a minha imagem através do espelho. Então, não faria sentido algum. Então, se eu tô aqui, é porque vocês estão aqui, vocês fazem isso aqui acontecer. Então, live todo dia, 3h da tarde, tranquilo? Muito obrigado mesmo de coração, obrigado por cada like, a gente chegou aí em 100 mil likes, obrigado mesmo, tá bom? Se você ainda não me seguiu nas outras redes sociais, corre lá rapidão, tá? Tá aqui no ícone do perfil meu Instagram e o YouTube, onde eu vou postar a live depois, tá no link aqui do perfil. Se você quer estudar, se você quer saber quais plataformas eu uso, se você quer estudar por alguma delas, se você tem interesse em assinar algo que o meu perfil é vinculado, é só me mandar uma mensagem no privado também, que a gente troca uma ideia lá. Beleza? Tamo junto, um forte abraço pra todos aí, brigadão, e um beijo pra todos vocês. Beijo, fui!